Oi pessoal, focado na causa. Esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar um pouquinho do início, do porquê do projeto Foca na Causa. Porque eu tinha feito até um outro episódio contando para vocês como é que surgiu essa ideia, esse projeto. Mas como eu só chorei no dia que eu gravei esse episódio, ele nunca foi pro ar. Então hoje, passados 7 meses, porque hoje exatamente faz 10 meses de falecimento do professor Bus, como ele era conhecido, e aí eu já estou um pouco mais forte emocionalmente para falar sobre o surgimento do projeto Foca na Causa. Então eu vou começar a contar para vocês como foi isso. Primeiro que nós tivemos o diagnóstico de um câncer cerebral em maio de 2019. Cada um recebe de um jeito o diagnóstico de um câncer, né? Tem pessoas que se desesperam muito, outras recebem de maneira tranquila. Eu, quando recebi o diagnóstico do meu marido, o chão saiu sob os meus pés. Eu tive um choque muito grande, porque fazia 1 ano e 5 meses que meu pai tinha falecido de câncer, um câncer nos ossos que ele teve. Então, quando eu nem me recuperei bem ainda do falecimento do meu pai, eu tenho novamente dentro da família um diagnóstico de câncer e cerebral. E assim, por questões mesmo de opinião popular, esse conhecimento popular, o câncer cerebral era como uma sentença de morte, né? A gente não tinha ouvido nada sobre uma cura efetiva sobre um câncer cerebral. Então foi muito, muito penoso, tanto para mim quanto para ele, receber esse diagnóstico. Nós não estávamos juntos. Naquele momento ele estava em Curitiba e eu estava aqui em casa, em Mafra, quando ele me telefona e me dá o diagnóstico dele por telefone. Então nem ele estava com o amparo da família naquele momento e nem eu, porque nós estávamos em cidades diferentes no momento que é dado o diagnóstico dele. Ele teve uma sobrevida de 5 anos a partir do diagnóstico dele. Ele viveu bem 2 anos, ainda ele conseguiu viver muito bem. E a partir disso, sim, ele passa a vir para casa, ficar em casa conosco e teve os tratamentos todos paliativos dentro de casa. E é por isso que eu começo também a ter esse olhar para as pessoas que não têm as mesmas condições para passar pelo câncer. Porque o câncer ele é uma doença cara, ele é uma doença muitas vezes sim penosa, porque as pessoas passam mal quando fazem quimioterapia, quando fazem radioterapia. Então, isso me fez pensar em pessoas que não têm as mesmas condições para passar pela doença da alimentação, de uma cama hospitalar. No nosso caso, a gente teve sim que montar uma mini UTI em casa com aspirador, oxigênio, depois a dieta enteral, que tem uma alimentação específica, que vai direto para o estômago, porque ele não conseguia mais mastigar e engolir, ele se afogava quando fazia isso. Então a gente teve essa decisão de passar para a alimentação enteral. E aí foi esse o início, de que eu passei. Fora as burocracias, lamentavelmente, você está com o teu emocional abaladíssimo e aí você tem que enfrentar questões muitas vezes de banco, muitas vezes conseguir um remédio, tem que entrar na justiça para conseguir aquele remédio, que é um direito do paciente oncológico. Então foi por isso que, através da dor, através da dor que eu tive e não querendo que outras pessoas passem pelo que eu passei, é que veio a ideia do projeto na causa. O mais interessante que eu acho desse momento que passa foram algumas datas específicas. Primeiro, que o Foca na Causa, eu tenho aqui anotado, que eu sempre, quando faço oração, eu escrevo. E, aliás, sempre quando eu ia estudar, eu tinha esse costume, eu só gravo as coisas escrevendo, cada um tem um jeito. E o meu jeito é escrever. Quando eu era criança, eu tinha um guarda-roupa da minha mãe que eu usava de quadro negro. Então eu pegava giz e eu estudava escrevendo nesse guarda-roupa que eu fazia de quadro negro. Depois, quando eu entrei na universidade, eu tinha exatamente um caderno também como esse. E para eu estudar, eu tinha que escrever o que eu ia estudar. E é assim que eu decoro, é assim que eu faço. E hoje, para falar com Deus, eu escrevo.
Então eu tenho todo no meu caderno as minhas conversas com Deus. Obviamente que nesse período que eu tive da doença, né, do meu marido, eu tive sim um período de descrença, me faltou a fé, eu não conseguia mais orar, rezar, falar com Deus. Eu não conseguia mais. Eu achava que eu não estava sendo ouvida, mas eu nunca deixei de ser ouvida, eu nunca deixei de ser amparada. Hoje eu vejo que só consegui passar pelo momento que nós, enquanto família, passamos com ele, foi exatamente porque Deus, porque Jesus estava conosco. Porque senão eu não teria conseguido passar. Disso eu tenho certeza absoluta hoje. Então ele falece no dia 11, no dia 10 de fevereiro desse ano ele faleceu. E no dia 11 ele foi velado e enterrado no Jardim da Saudade em Curitiba. O mais interessante é que a gente veio morar em Mafra no dia 11 de fevereiro de 1999. Bom, mas o mais interessante é que no dia 11 de fevereiro de 1999, a gente veio morar em Mafra, porque ele falou, Cláudia, vamos tentar morar lá. Se você não gostar, daqui 1 ano a gente volta. Mas tenta 1 ano, faz esse compromisso comigo de 1 ano. Se você não gostar, a gente volta. E aí, por ironia do destino, no dia 11 de fevereiro de 2024, eu levo ele morar para Curitiba novamente, sem mim, né? Mas é a data novamente do dia 11 de fevereiro. E aí eu faço as minhas orações, que depois vocês vão ver aqui no caderno. No dia 22 de março desse ano, eu tenho então vindo desde o dia que ele faleceu pedindo um propósito, que lição eu deveria aprender com o falecimento dele, com a doença dele, o que eu deveria aprender com isso. E pedi muito para Deus que eu aprendesse rápido essa lição, porque é muito doído, é uma dor quase que insuportável, né? E aí, no dia 22 de março, tá aqui no meu caderno, depois a gente vai focar no caderno, né? Veio a ideia do Foca na Causa, veio a ideia do projeto Foca na Causa. E o que é interessante também nessa data? Que no dia 22 de março de 1991, eu comecei a namorar com ele, né? Então a gente começou a namorar exatamente no dia 22 de março de 1991. E no dia 22 de março de 2024, vem a ideia do projeto Foca na Causa. Então é em nome, sim, do meu pai que faleceu de câncer nos ossos em 2017 e do meu marido que faleceu em fevereiro desse ano com câncer cerebral, que eu tive esse chamado de poder ajudar as pessoas que têm câncer. Obviamente que o Foca na Causa não fica fixado só na causa do câncer, nós trabalhamos outras causas, mas o foco, toda ajuda que vem financeira, doações, é para o câncer. Então esse é o objetivo do Foca na Causa. Ele tem um mascotinho, que é a Foquinha, né? Esse é um mascotinho nosso para focar, mas também focar na alegria, focar na cura, focar na academia, no trabalho, focar no amor, focar na família, focar na fé, sabe? Foca, porque sabe, a dúvida, ela não deixa você fazer nada. Enquanto que você tem foco, você faz qualquer coisa. Então esse é o objetivo do Foca na Causa. E eu espero que vocês foquem comigo o tempo todo para que a gente possa levar esperança, possa levar alegria, levar paixão, mensagens para todas as pessoas que precisam. Foca comigo nessa causa.